noites temos orando. Tem dia que fica lá mais ou menos quase 16 horas nós orando aqui, para que Deus possa abençoar o seu projeto, para que Deus possa te dar a resposta. Por isso tenha fé que Deus tem vitória para a tua vida. Quem crê assim, diga amém. Amém. Eu quero trazer uma mensagem para você que Deus me deu aqui em Atos 2, capítulo 42, e já continuando por todos. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus, ele cumpre o seu ministério aqui na terra. O seu último ministério que ele cumpre, depois de ensinar, depois de mostrar o caminho, é morrer na cruz. Ele morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia vai dizer que ele aparece para os 12 apóstolos e aparece para mais de 500 pessoas, dizendo: eu ressuscitei, eu sou o Filho de Deus, agora ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê que eu sou Filho de Deus será salvo, aquele que não crê será condenado. Os apóstolos, os discípulos, a igreja, depois do Pentecoste, ela começa a pregar. Pedro, em uma só pregação, ganha 3.000 almas. A igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. As pessoas vão vendo Deus na vida dos apóstolos. Muitos pensando que o Senhor Jesus já voltaria naquele tempo. Muitos tomavam café, mas tão grande, que pensavam que o arrebatamento já ia acontecer naquele tempo. Vendia todas as suas herdades, trazia aos pés dos apóstolos, repartia entre eles, e a obra crescia. A Bíblia fala que em Roma, os reis daqueles tempos começavam a perseguir a igreja, porque crescia de uma forma muito grande, a chegar ao ponto que um morria de espada, outro morria crucificado, outro morria queimado. A Bíblia fala, mas quanto mais a igreja enfrentava oposição do governo de Herodes e dos tempos daquela época, a igreja mais crescia. Para tentar intimidar, eles colocavam dentro de estádios, soltavam leões. Para tentar intimidar, eles torturavam, matavam de todos os tipos, mas nenhum desses tipos de situações, de ameaça e de morte, parava aquela igreja. A Bíblia fala, quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, mais a igreja crescia, mais a igreja prosperava, mais a igreja ia. A chegar ao ponto que a igreja, por causa dos cristãos daquele tempo, ela chegou até os dias a qual nós estamos. O que eu quero trazer para você aqui é algumas características que mesmo em um tempo difícil fazia aquela igreja crescer. E nos dias de hoje não é diferente. Se nós tivermos a mesma atitude, se você irmão, se você irmã, tiver a mesma atitude que aquela igreja primitiva teve no começo do Evangelho, assim como eles cresciam, assim como eles alcançavam os seus objetivos, assim como eles chegavam ao alvo que eles queriam chegar, você também vai conseguir chegar. Só que quando nós olhamos aquela igreja, uma das primeiras características dela era que aquela igreja era uma igreja de oração. E por causa da oração daquela igreja, a Bíblia vai dizer que Deus ele operava sinais, maravilhas, prodígios e coisa extraordinária no meio daquele povo. Aqui nós aprendemos
oração de um justo, quando é clamado com fé, quando é pedido com fé, ela tem poder de mudar a circunstância, de mudar as situações. Eu escutei um testemunho verídico de uma pessoa que foi sequestrado quando ainda era pequeno. E essa pessoa, por ser sequestrado, entrou em um caminho errado da feitiçaria, da macumbaria, da bruxaria. Entrou na vida do crime. E por causa disso, essa pessoa foi dentro da prisão. E essa pessoa ficou tão doente, tão doente, tão doente, que essa pessoa chegou a falecer por alguns momentos. Colocaram ele dentro de um saco de lixo, estou dizendo de algo verídico. Colocaram ele dentro de um saco de lixo, daqueles pretos, para já descartar ele para ser enterrado. Quando ele viu que estava descendo em um abismo, ele escutou uma voz que dizia assim: Senhor, visita o meu filho. Eu não sei aonde ele está, Senhor. Olha, já se passaram tantos anos, mas Senhor, visita o meu filho. Quando ele escutou aquela voz, ele voltou e ele estava dentro de um saco preto. Quando ele começou a se mexer, a pessoa que cuidava ali viu que ele estava vivo e levou ele. E ele conseguiu novamente ter vida, aceitar a Jesus e encontrar com a mãe que estava orando por ele. Uma das características daquela igreja era que aquela igreja orava. E a Bíblia é clara em dizer, Jesus é claro em dizer que tudo, irmão, estou dizendo de algo aqui, que a Bíblia está dizendo tudo que nós pedimos na oração, crendo, nós vamos receber. Eu não sei qual é a forma, não sei qual é a maneira que você entrou aqui hoje, eu não sei como está o teu coração, como está a tua vida, mas eu quero te dizer, essa situação ela pode mudar pelo poder da tua oração. Só que muitas das vezes, o inimigo sabendo disso, Satanás tendo conhecimento disso, que quando alguém ora, quando alguém busca, quando alguém clama, Deus vai mover as mãos em favor dessa pessoa, o diabo vai querer vir e tirar a oração. Por isso que, não sei se você já percebeu, mas parece que é tão fácil, você ficar no celular talvez 5 horas, 6 horas, 7 horas e você não se cansar. Mas não sei se você observou que parece que quando você dobra o joelho para orar meia hora, parece que não passa nunca. Parece que é um peso, parece que é uma luta, parece que é uma guerra, é porque o diabo sabe que quando alguém ele persevera na oração, o diabo sabe que tem um Deus que vai mover a mão em favor dele, em favor dela. Capítulo, se você olhar Atos, no versículo 12, a Bíblia fala que pegaram Pedro, prenderam Pedro, amarraram as mãos dele, amarraram as pernas dele, e a Bíblia fala que por causa dos judeus, Herodes o outro dia já ia matar Pedro, para alegrar os judeus. Só que a Bíblia fala, só que enquanto ele estava preso, a igreja orava por Pedro. Enquanto a igreja orava por Pedro, a Bíblia diz, Deus enviou um anjo. E quando Deus enviou um anjo, esse anjo foi dentro da prisão, libertou Pedro, e pela madrugada a Bíblia fala que Pedro bateu palma, e quando Pedro bateu palma, saiu uma jovem, porque a igreja ainda estava orando por ele. Deus está dizendo para alguém aqui, ó,
teu casamento é através da oração. Deus vai abrir essa porta através da tua oração. Deus vai fazer essa obra através do seu clamor. Talvez você entrou aqui hoje, talvez exista uma situação para você, que para você talvez não tem mais jeito, talvez para você é impossível, mas Deus está dizendo, mas não para quem clama a Deus. Levanta a mão, porque eu profetizo aqui nessa noite, que ainda hoje, antes de acabar esse culto, em nome de Jesus, eu profetizo que tem alguém aqui, que você vai orar com tanta fé aqui nessa noite, que você vai pedir com tanta fé aqui nessa noite, que quando você chegar na tua casa, ainda hoje, quando você chegar no teu trabalho, ainda amanhã, ainda por esse dia, você vai olhar para alguém e você vai ver que é um Deus que responde quando clamamos e pedimos com fé. Vamos ver se alguém crê aqui, aleluias. A igreja crescia porque era uma igreja de oração. Se eu fosse falar da oração aqui, nós ia fazer uma vigília, só de eu falar do poder que tem a oração de quando alguém clama. Se nós for ver exemplo de orações, através de orações, mar se abriu, sol parou, muitas coisas aconteceram quando alguém orou. Fogo caiu. E um dos segredos e da característica daquela igreja era que ela orava. A segunda que eu aprendo característica daquela igreja, que fazia Deus operar no meio dela, era a união e a comunhão do pão. Porque escuta o que eu vou te falar. Por isso que o diabo luta dia e noite para dividir o seu casamento, para dividir a igreja, para dividir as pessoas. Porque o diabo sabe que quando uma família está unida, não tem Satanás que para essa família. Quando uma igreja está unida, não tem demônio que para esta igreja. O diabo sabe que quando alguém está de mão dada, o diabo sabe que essa pessoa vai longe. Então o que o diabo faz? Já que eu não consigo parar eles, eu vou dividir eles. Vou colocar esposa contra esposa, irmão contra irmão, irmão contra irmão. Você já percebeu que até no trabalho, quando não tem união, o trabalho não vai para frente? Você já percebeu que quando os funcionários ficam brigando dentro do serviço, o serviço não rende? Mas você já percebeu que quando os empregados, eles dão a mão, eles trabalham unido, vai chegar de tarde, o serviço vai ter rendido? Então o propósito do diabo é o quê? É tentar desunir. Então a Bíblia fala que aquela igreja era uma igreja que estava de mão dada. Deus trouxe alguém aqui para te dizer desta forma: não deixa o diabo dividir a tua casa, não deixa o diabo dividir o teu casamento, não deixa o diabo te dividir. Porque enquanto você estiver de mão dada, Deus está dizendo, não vai ter nada que vai parar o que Deus tem sobre a tua vida. Eclesiastes no capítulo 4 vai dizer desta forma, vai falar sobre o matrimônio, vai falar sobre o casamento, que é melhor ser dois do que um, porque no frio um vai esquentar o outro. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro vai estar para lhe ajudar a levantar. É melhor ser dois do que um, porque quando o inimigo se levantar, os dois vão ir contra eles e vai prevalecer contra o inimigo. Aí Deus completa dizendo assim: por quê? Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. O que Deus está dizendo?
Quando um casal está unido, é como 3 cordas, Deus está no meio, o casal e Deus estão juntos. E quando um casal está unido e Deus está junto, meu irmão, levanta a tua mão, pode vir a pancada que for, pode vir o levante que for, pode ir morar debaixo da ponte, pode passar o que for passar, mas Deus vai fazer eles ficar de pé, porque eles estão unidos. Por que, escute o que eu vou te dizer, por que quando o diabo quer acabar com alguém, a primeira coisa que ele vai tocar é na onde? Na família. Vamos colocar, a pessoa começou do nada, começou a crescer, Deus abençoou. Se no meio do caminho ele tem alguma perda, ou voltar a perder alguma coisa material, ou seja o que for, eles vão lutar junto novamente, vai crescer novamente. Só que se o diabo tocar na família, isso não vai acontecer igual. Porque quando o diabo toca na família, ele destrutura tudo que está em volta da família. Ele destrutura o quê? Destrutura a vida material, vai ter que repartir tudo. De repente, pode ser que alguém fica, mas de repente um vai embaixo, outro vai embaixo. Um filho vai para cá, outro vai para cá, outro, o quê? E vem o desequilíbrio. Por isso que o diabo fala: se eu desunir a família, eu tiro tudo que ele tem, eu tiro tudo que ela tem. E por isso que aquela igreja crescia, porque aquela igreja era uma igreja que ela andava de mão dada. Levanta a mão que eu vou passar uma palavra para alguém que está aqui nessa noite. Eu sei que a luta está grande, eu sei que a prova está grande, eu sei que a dificuldade está grande, mas Deus está te dizendo: permaneça unido. Mesmo que está na luta, permaneça junto. Mesmo que está na prova, permaneça junto. Porque enquanto você estiver junto, Satanás não vai tocar na tua casa, não vai tocar no teu trabalho, não vai tocar na tua vida. Vamos ver se alguém crê nessa palavra que diga glória a Deus. Isso é a união. Por que você acha que o diabo coloca desunião? Porque Deus não opera no meio da desunião. Você sabia que até, vamos dar um exemplo, vamos colocar um congresso de irmãos, um congresso de irmãos, tem 20 irmãs aqui, e vamos colocar que as 20 irmãs, 30 irmãs estão de mão dada, estão unidas na mesma fé, estão no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Elas vão cantar, nem que elas não cantem bonito, mesmo que talvez não seja, vamos dizer, como talvez um louvor, não importa, a roupa não importa, mas vamos que elas estão unidas. Sabe o que vai acontecer? O fogo de Deus vai. Mas vamos colocar que tem dessas 30 irmãs, tem 5 irmãs, que uma está brigada com a outra, uma não está conversando com a outra, uma não está cumprimentando, está tendo uma desunião. Sabe o que vai acontecer? O céu vai começar a se paralisar, por causa de quem? Daquelas 5. Talvez 25 vai estar ali de coração aberto, abrindo o coração, mas por causa de 5, o céu vai começar a ser. Lembra de Acã? Por causa que um não estava bem, eles foram para a guerra e perderam a guerra para uma cidade pequena chamada Ai. Por isso que aquela igreja crescia, aquela igreja andava unida. Levanta as mãos, Deus está dizendo para alguém aqui: não deixa o diabo tirar a união da tua casa, não deixa o diabo tirar a união de dentro da igreja, não deixa o diabo tirar a união, porque enquanto a igreja estiver unida, enquanto a igreja e a família estiver unida, não tem nada que para ele, não tem nada que para ela. Quem crê aqui nesta palavra, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que outra característica daquela igreja é que aquela igreja não se intimidava, não. Aquela igreja é uma igreja perseverante. Tem alguém aqui, ó,
que Deus te trouxe hoje para te dizer: Ele vai mudar muitas coisas na tua vida a partir de hoje. Aquela igreja matava um aqui, mas eles levantavam aqui. Cortava a cabeça de um aqui, mas eles iam para cá. Tentava prejudicar aqui, mas eles iam para cá. E aqui está o erro de muitos. Tem pessoas aqui que Deus quer te abençoar. Tem pessoas aqui que Deus quer te honrar. Deus quer te prosperar, Deus quer te dar vitória. Só que a primeira luta que está chegando na tua vida está fazendo você jogar tudo para cima. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui, ó, pensando em abandonar a família, pensando em abandonar trabalho, pensando em abandonar a igreja. Tem pessoas aqui pensando em parar, desistir, por causa de um pequeno problema que apareceu, uma pequena luta que apareceu, uma pequena dificuldade que apareceu. Escute algo: enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos viver em guerra. Isso é algo que eu vou te dizer. A Bíblia fala que a vez que Davi, porque havia uma vez por ano lá em Israel que o povo saía para a guerra. O dia que Davi se acomodou e dobrou o braço foi quando o diabo derrotou ele. Quer dizer, nós, enquanto estivermos aqui, nós vamos viver em guerra. Você vai passar por um aqui, vai vir outro aqui. Vai passar outro aqui, vai vir outro aqui. Vai passar por aqui, vai vir outro aqui. Mas quem é perseverante, ele vai passando aqui dando glória, vai passando ali dando aleluia, vai passando ali dando glória. Quem está entendendo aqui? Aleluias. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: seja forte no meio dessa dificuldade. Jesus falou em Lucas, Jesus falou em Romanos, Jesus falou através do seu servo em muitas partes. Bem-aventurado ou feliz não é só quando as coisas dão certo. Bem-aventurado e feliz quando nós também passarmos por tribulações, passarmos por problemas. Por quê? Porque isso vai nos dar paciência, perseverança, e vai fazer o Espírito ser derramado nos nossos corações, e vai fazer nós ser fortes. Você já percebeu que quando mais bate a massa de pão, mais o pão vai ficar melhor? Quanto mais bate, mais ele vai crescer. Quer dizer, quanto mais pancada vir sobre a nossa vida, mesmo que seja doído, mas quanto mais vir, mais Deus está fazendo nós ser forte. Vou falar para o mais velho aqui. Lembra da criação dos seus pais? Lembra como os seus pais tratavam vocês? Não é porque ele era ruim, porque ele amava vocês. Lembra porque o pai de vocês era duro? Se passasse na frente de alguém que estava conversando, já arrancava a cinta. Lembra como o seu pai tratava você? E lembra que isso te fez forte? E você viu essa molecada de hoje? Que as pessoas querem levar aqui, ó. Qualquer probleminha que vem, eu vou me matar. Eu vou jogar do prédio. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Depressão. Isso. Por quê? Porque é pessoa que nunca levou pancada, nunca passou por tribulação, nunca passou por luta, nunca passou por problema. Aí quando surge um problema, ele não sabe enfrentar o problema, quer se matar. Mas agora quem é acostumado debaixo de pancada, debaixo de luta, debaixo de prova, pode vir, vem outro, eu passo aqui, vem outro, eu passo aqui. Quem está entendendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Não levanta a mão, eu estou dizendo para alguém aqui através desta palavra da parte de Deus. Seja perseverante, essa luta vai te fazer forte, essa prova vai te fazer forte, essa dificuldade vai te fazer forte. Por isso que a igreja é uma igreja forte. Era uma igreja que, quando o inimigo chegava, vai negar Jesus? Não, corta a cabeça. E o
dizer, pode cortar a minha também. Só que imagina essa igreja de hoje. Está diferente. Antigamente o povo via os outros cortando a cabeça e dizendo, corta a minha também que eu não vou negar Jesus. Hoje em dia sim. O irmão não cumprimentou o outro, ele fala, vou sair da igreja, o pai, a mãe já sai também. Ou o filho já sai também. Ou fulano já sai também. Uma coisinha assim está tirando as pessoas, não é perseverante na igreja, não é perseverante na presença de Deus. Deus nos chamou hoje para dizer, temos que ser perseverantes. Você pensa que para você receber a sua vitória vai ser fácil? Você pensa que para você receber a sua bênção, você vai ter que enfrentar situações difíceis? Mas bem-aventurados são aqueles que perseveram. Vamos ver quem vai perseverar, que diga glória a Deus. Esta igreja, já estou terminando. A outra característica, essa igreja andava em temor. Esses dias, uma pessoa que nem é crente, que nem é batizado, ele falou algo. Eu vi que foi Deus que falou na boca daquela pessoa. Essa pessoa falou assim, pastor, sabe o que você tem que orar? Você tem que orar para Deus colocar temor no coração do jovem, no coração das pessoas e no coração da igreja. Porque as pessoas que estão na igreja não tem que ser fiel só quando está na igreja, ele tem que ser fiel quando está lá fora. E a pessoa só vai ter essa característica quando tiver temor. Se ele não tiver temor, na frente do pastor é uma coisa, mas na escola é outra coisa. Se ele não tiver temor, na frente do pastor é uma coisa, mas no trabalho é outra. Eu entendi que foi Deus usando aquela pessoa. Por quê? Porque é verdade. Se a pessoa não tiver temor dentro do coração, ele não está todo dia na igreja. O culto é 2 horas, e quando ele está lá fora, quando ele está lá, é somente Deus que tem o poder de fazer isso. E aquela pessoa crescia, aquela igreja crescia, porque é uma igreja que andava em temor. E Deus está dizendo para alguém, sabe o que é o segredo de você ser abençoado? É você andar em temor. O segredo de você ser abençoado não é você somente ser crente dentro da igreja. O segredo é você ser crente lá na escola, lá no seu trabalho, lá na rua onde você mora, lá na tua casa. Aí que você tem que ser temor. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel? Não vou me contaminar. Lembra de José? Como o prefeito falou, ninguém estava vendo, ele disse, mas Deus está vendo. Temor. Quando alguém tem temor, Deus vai lhe honrar. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus, quem crê nessa palavra, que Deus vai colocar temor no seu coração. Tem pessoas aqui que a partir de hoje vai ter lugar que você não vai conseguir mais, porque o Espírito de Deus não vai deixar. Vai ter coisas que você não vai conseguir colocar mais na boca, porque o Espírito de Deus não vai deixar. Não, eu profetizo que tem pessoas aqui, que vai ter muita coisa que você vai mudar a partir de hoje, porque Deus vai colocar temor no seu coração. Só quem crê aqui, diga glória a Deus. Outras características que fazia aquela igreja crescer, eu também profetizo em nome de Jesus que você vai ser a partir de hoje, é que aquela igreja é uma igreja que evangelizava. Nós estávamos na vigília aqui sábado passado, vamos ter outra vigília aqui agora sábado de volta, 7 horas. Irmãos, como que Deus usou os servos de Deus nas vigílias? Foi 3 louvores que eu contei que teve, 3 louvores. Quase 5 horas e meia, palavra. Deus usava um presbítero, usava um diácono, usava um pastor, usava, irmão, só não aprendeu aqui na vigília quem não quis aprender. Do que Deus fez em um dos que eles falaram, algo interessante, que cada um de nós somos evangelistas. Talvez a pessoa diz assim, não, é o pastor que tem que
pessoas, mas não é só o pastor não. Cada um de nós temos que ser evangelista. Ovelha tem que formar ovelha. Pastor vai cuidar, vai ajudar, vai ganhar. Mas imagine que hoje, olha o tanto de gente que nós temos aqui, mesmo com chuva. Agora vamos colocar aqui uma matemática, que para a próxima terça-feira, cada um que está aqui criar uma responsabilidade. Eu vou evangelizar o que a igreja fazia naquele tempo. Eu vou chamar uma pessoa, eu vou fazer de tudo para trazer essa pessoa dentro da igreja, na próxima terça-feira. Os bancos não iam dar. Só em uma terça-feira, só em uma. Agora se imagine se fizesse 2, 3, 4, 5. Irmão, se fizesse um mês, se cada um fizesse a parte dele, olha, Deus tinha que dar condição para nós construir outra igreja, porque o povo não ia caber mais aqui dentro. Está entendendo como que funciona? Aquela igreja é uma igreja que evangeliza. Cada um fazia a sua parte, e a igreja ela crescia. Deus está abrindo o entendimento de alguém aqui hoje, nessa noite. E Deus está dizendo, a partir de hoje, quem vai ganhar alma para Jesus não é somente o pastor, é você que vai ganhar também. Você vai fazer a tua parte, nós vai fazer a nossa parte, e junto nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Quem vai perder com isso é Satanás, quem vai perder com isso é o inferno, e quem vai ganhar é o céu para a glória de Deus. Só quem crê aqui diga amém, aleluia. Outra característica, já estou terminando, aquela igreja, irmão, era uma igreja que se sacrificava pela obra de Deus. Era uma igreja que estava disposta a pagar o preço pela obra de Deus. E por isso que aquela igreja crescia. Você já percebeu que hoje, nos dias a qual nós vivemos, Deus na vida de muitas pessoas, não de todas, eu sei que existem pessoas que são esforçados, lutador, batalhador, faz de tudo. Só que você já percebeu que na vida de muitas pessoas, Deus tem ficado em segundo plano? Eles não têm se preocupado tanto com as coisas de Deus, talvez tem dom, talvez tem talento, talvez sabe pregar, sabe evangelizar, sabe cantar, sabe fazer visita, tem capacidade, tem chamado, tem, só que eles não estão dispostos a pagar o preço pela obra, eles não estão dispostos a sofrer pelo evangelho. E muitos têm feito, como aquela parábola que Jesus contou, tem pegado o talento que Deus deu, tem cavado um buraco e tem escondido o talento de Deus. Por quê? Porque não quer se sacrificar pela obra, não quer lutar pela obra. Só que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra e para te dizer que Deus ainda precisa nesses últimos dias, agora mais do que nunca, porque a volta dele está mais perto do que você imagina. Ele precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a obra de Deus. Irmãos, eu vou usar um testemunho aqui. Eu sou de reparar muito, ali está a nossa irmã Elisete. Eu vi pessoas novas que iam dormir na vigília o dia inteiro, sair e ir embora. Pessoas novas. A irmã ficou a madrugada inteira na vigília, saiu cedo, trabalhou o dia inteiro no trabalho dela, de tarde veio aqui ainda para ajudar a cuidar dos jovens, só foi dormir depois do culto. Conta quantas horas que foi. Eu estou usando um exemplo aqui da irmã, sem dormir, sacrificando pela obra de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que vai dormir o outro dia, o dia inteiro, hora que o relógio dá 2 horas da manhã, eu vi jovens saindo, pegando as coisas e indo embora.
porque não quer se sacrificar. Mas levanta a mão, mas bem-aventurados é aqueles que estão dispostos ainda, aqueles que amam a obra de Deus ainda da maneira que tem que amar. E eu profetizo despertamento aqui nessa noite, que vai ter pessoa que vai trazer, que vai se despertar a partir de hoje, que vai ser diferente a partir de hoje pela obra de Deus. Quem crê aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluias. A igreja, já disse aqui, ela crescia porque era uma igreja que se sacrificava, e era uma igreja que era cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui está o segredo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Então é necessário ir para Jerusalém e esperar que o fogo desça de cima. Para ser cheio do Espírito Santo não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, é necessário perseverar. 500 foi chamado, mas somente 120 perseverou. Os que perseveraram foram cheios do poder de Deus. Quer fazer a diferença? Seja perseverante nas vigílias. Nós saímos na vigília que estava aqui, 6 horas da manhã, os irmãos, estava amanhecendo o dia, o irmão pregando a palavra de Deus, ó, pregando. Eu contei, irmãos, 50 e poucas pessoas ficou. Imagine se essas 50 e poucas pessoas da vigília perseverar, todas as vigílias aqui, nós vamos ter 50 e poucos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vai impactar não somente o país do Paraguai, vai impactar a América do Sul, vai impactar o mundo inteiro para a glória de Deus, porque é o Espírito que dá a capacidade de nós fazer o que nós não pode fazer, de nós chegar aonde nós não pode chegar. Só quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Quem vai procurar ser como a igreja primitiva, diga amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus.